Quando o assunto é mamoplastia e plano de saúde, a gente precisa deixar uma coisa bem clara desde o começo. Essa conversa vai muito além da estética. Para muita gente, isso não é sobre vaidade, de jeito nenhum. É uma necessidade de saúde, uma questão crítica, e a gente vai entender exatamente o porquê. E para começar, é essencial a gente reconhecer a luta que existe por trás desse tipo de cirurgia. Sabe, o peso que a gente está falando aqui não é só aquele que a balança mostra, ou que sobrecarrega a coluna. Existe um peso emocional, invisível, que envolve dor, limitações e, muitas vezes, a sensação de que o próprio corpo virou uma fonte de sofrimento. E é aqui que a gente chega no centro de toda a questão. A grande batalha acontece justamente nessa linha, que às vezes parece meio borrada, entre o que é considerado um procedimento estético e o que é, na verdade, uma necessidade de saúde, algo funcional, reparador. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? A resposta para ela é o que define se a cobertura do plano é um favor ou um direito. As operadoras de saúde, claro, muitas vezes se aproveitam da confusão que existe em volta disso. Mas, felizmente, a lei e a justiça estão deixando essa distinção cada vez mais clara. Olha só, esse quadro aqui ajuda a gente a visualizar perfeitamente a diferença. De um lado, a cirurgia puramente estética. O objetivo, bom, é embelezar um corpo que já é saudável. Do outro lado, a gente tem a cirurgia reparadora ou funcional. E aí a história é completamente outra. O objetivo é muito claro: recuperar a função de algo, aliviar uma dor, tratar uma condição médica real, que inclusive tem um código, o CID. É por isso que a obrigação de cobertura do plano muda da água para o vinho. E olha, o cenário mudou, e mudou muito. O ano de 2025 acabou se tornando um verdadeiro divisor de águas, sabe? Vieram mudanças na lei que fortaleceram e muito a posição de quem precisa do procedimento. Vamos dar uma olhada nesse novo arsenal jurídico. Primeiro, a Lei 15.171, que expandiu o que a gente entende por reconstrução. Depois, o tema 1069 do STJ, que basicamente disse o seguinte: olha, remover o excesso de pele depois de uma bariátrica é parte do tratamento. Juntando tudo isso, ficou bem mais difícil para os planos de saúde darem aquelas negativas genéricas, sabe? Ok, com essa base legal toda, como é que isso funciona na prática? A gente pode resumir em 3 cenários principais em que a justiça tem batido o martelo e dito que, sim, a cobertura da mamoplastia é obrigatória. O primeiro cenário é a gigantomastia. E é muito importante entender que isso não é simplesmente ter seios grandes. Não, é uma condição médica catalogada com código e tudo, o CID N62. Ela é caracterizada por um volume de mama tão desproporcional que causa uma sobrecarga gigantesca no corpo. E o que prova que isso é uma necessidade médica são sintomas bem claros e que podem ser documentados. Coisas como dores crônicas na coluna, aquelas marcas super profundas nos ombros por causa do sutiã, infecções de pele que não saram debaixo das mamas e até desvios na postura. Quando um médico atesta esses problemas, a cirurgia deixa de ser opção e vira tratamento para evitar danos permanentes. O segundo cenário é sobre o que acontece depois de uma cirurgia bariátrica ou de uma perda de piso muito grande. Aquele excesso de pele que fica não é um problema estético, ele é visto como uma sequela da doença da obesidade que precisa ser tratada para que o tratamento todo seja considerado completo. E para esses casos, essa aqui é a ferramenta jurídica que muda o jogo. O tema 1069 do STJ não deixa nenhuma dúvida. A justiça entende que o tratamento da obesidade não acaba quando a pessoa perde peso. Ele só termina quando as consequências, como o excesso de pele que causa problemas de higiene e infecções, são finalmente resolvidas. Agora vamos para o terceiro cenário, que foi bastante ampliado recentemente. Durante muito tempo, a gente associava a reconstrução de mama quase que só com tratamento de câncer, né? Mas isso mudou. A nova Lei 15.171 de 2025 expandiu esse direito de um jeito impressionante. Agora, a cobertura é obrigatória para reconstrução depois de mutilação causada por qualquer tratamento, trauma ou doença, não só o câncer. E mais, isso inclui a simetrização da outra mama, reconhecendo que a harmonia do corpo é super importante para a saúde mental. Ok, a gente já entendeu os direitos, mas como transformar esse direito em realidade? Agora o foco é na parte prática. E a peça mais importante desse quebra-cabeça, sem a menor sombra de dúvida, é o laudo médico. Pensa assim, um laudo médico fraco é um convite para a negativa do plano. Já um laudo forte é quase uma fortaleza. Ele precisa ter tudo detalhado, o histórico, os tratamentos que já foram tentados e não funcionaram, tem que usar as palavras-chave como funcional e reparador,
descrever como aquilo afeta o dia a dia da pessoa e, claro, ter o código CID certinho. Mas mesmo fazendo tudo certinho, a negativa pode acontecer. E é muito importante não ver isso como um ponto final, tá? É só o começo da próxima fase. É a posição da empresa, mas não é a palavra final da lei. Essa aqui é a justificativa padrão em 90% dos casos. Mas o pulo do gato é o seguinte: o rol da ANS é uma lista de cobertura mínima, e não uma lista de tudo que existe. Se existe uma doença, uma condição catalogada pela Organização Mundial da Saúde, a Lei dos Planos de Saúde já prevê a cobertura do tratamento. A Justiça tem reforçado sempre que o rol não pode ser usado para limitar esse direito. Depois de receber a negativa por escrito, basicamente existem dois caminhos. O administrativo, que é fazer uma reclamação na ANS, às vezes funciona, mas nem sempre é rápido ou garantido. Já o caminho judicial com o advogado abre a porta para uma solução bem mais rápida e muitas vezes completa. E a ferramenta mais poderosa na justiça é a liminar. É uma decisão de urgência que o juiz pode dar logo no comecinho do processo. Se a documentação médica conseguir provar que esperar pela cirurgia só vai agravar a dor ou o risco à saúde, a liminar pode obrigar o plano a autorizar o procedimento na hora. E só para ter uma ideia da agilidade, em casos de urgência bem comprovados, com laudos médicos muito bons, uma decisão sobre o pedido de liminar pode sair em questão de dias, às vezes em até 48 horas. Isso mostra a força que esse instrumento tem para proteger a saúde do paciente. E tudo isso nos leva à mensagem principal dessa nossa análise. Buscar essa cirurgia não é sobre pedir um favor, é sobre exigir o cumprimento de um direito. Um direito à saúde, a uma vida sem dor e com funcionalidade. Essa frase resume absolutamente tudo. As operadoras podem até tentar negociar o que cobrem ou não, mas a dignidade, a saúde e o bem-estar de uma pessoa, isso não pode ser objeto de negociação. No fim do dia, o objetivo é esse: restaurar a qualidade de vida. Para quem sofre com gigantomastia ou com as sequelas da perda de peso, a cirurgia é a chance de voltar a viver sem dor, com autonomia e com a autoestima no lugar. E a gente termina com essa reflexão. Se a Organização Mundial da Saúde diz que saúde é um estado de completo bem-estar, físico, mental e social, então a obrigação de um tratamento não deveria acabar só quando esse bem-estar for de fato restaurado? Fica aí a pergunta para a gente pensar.